Salve, salve, galerinha! Começando mais um dia de cobertura aqui no canal do Lessa para vocês, trazendo um novo conteúdo que, na verdade, era para ter ido para o ar ontem, mas o YouTube não permitiu. Simplesmente uma pane geral aí no processamento dos vídeos, atingiu vários e vários canais, muita gente reclamando, mas, enfim, né, tem horas que fica complicado para a gente. Mas se não deu para ir para o ar ontem, vai para o ar hoje. Vou trazer aqui para vocês um trecho de uma entrevista do Pedrinho, que eu achei bem interessante, ao Charla Podcast. Acho legal compartilhar aqui com vocês, acho que vocês vão curtir. Ele tem argumentos bem interessantes assim, ele usa algumas palavras que eu achei bem interessante. Enfim, a gente vai trocar essa ideia aqui. O pessoal lá do Charla Podcast, Bruno Cantarelli, grande narrador, Bruno Cantarelli, sei que vocês conhecem, a maioria deve conhecer, Beto Júnior, um abraço para vocês, eles fazem um grande trabalho à frente do Charla Podcast, muito sucesso, e eu vou deixar, para quem não conhece o Charla, vou deixar o link aqui para vocês darem uma moral pro pessoal lá, e também, para quem quiser assistir a fala inteira do Pedrinho, ou toda a entrevista, que ficou muito bacana, o Pedrinho é um cara muito qualificado. E neste vídeo também mais informações sobre uma punição que pode, do STJD, devido às confusões aí do último final de semana, que pode beneficiar diretamente o Fluminense. Vamos falar sobre isso aqui neste vídeo, mas eu tenho certeza que você vai aqui embaixo deixar o seu like, né? Nunca se esqueça que é muito importante, ajuda demais a gente, não custa nada. Eu estou todos os dias aqui trazendo conteúdo para vocês, notícias. Você sabe que notícia primeiro você encontra aqui no canal do Lessa, então larga o dedo aqui no like e se inscreva no canal, evidentemente. Se você não está inscrito, por favor, se inscreve aí. E, enfim, se já está, ative as notificações e espalha para todo mundo aí, para todos os grupos de WhatsApp que você tem. É uma maneira que você tem de ajudar, de contribuir aqui com o canal sem tirar nenhum real do bolso, e eu agradeço muito a vocês. Bom, antes de qualquer coisa, 10 mil ingressos foi a última parcial que a gente teve acesso já para o clássico do próximo domingo contra o Botafogo, primeiro dia de venda, primeiras 24 horas, o Fluminense vendeu 10 mil ingressos. Acho que para um primeiro dia, ok, e creio que teremos um bom público no Maracanã, quem sabe aí em torno de 30 mil torcedores, um clássico, o Fluminense vem de vitória, está no G4, assim, é um jogo para ter um público maior do que isso. O time voltou a vencer, está no G4, precisa do apoio da torcida nessa reta final da competição. Então, assim, tomara que a galera compre o barulho e de fato, possa comparecer em bom número no Maracanã para prestigiar e, quem sabe, engatar a segunda vitória consecutiva. Uma vitória que pode, aí não vai eliminar matematicamente, mas vai complicar muito também a vida do Botafogo na disputa para uma vaga na pré-Libertadores. Então, assim, além de vencer e se consolidar no G4, também vai atrapalhar o rival. Então, eu acho que o jogo é especial por isso. Eu vou começar, então, com essa fala do Pedrinho, que foi nessa entrevista do Charla Podcast, como eu disse para vocês, que ele fala sobre o Diniz. E eu achei muito legal. A gente vai ver aí o que o Pedrinho disse e a gente comenta em cima do que ele disser. No Flamengo do primeiro turno, o Flamengo ganha, acho que de 2-1. Num jogo que o Fluminense foi melhor, Sim, né? muito melhor. Teve menino... Que eu entrei lá na sala de imprensa e vazou o vídeo lá, que eu falei, Diniz. Eu tava escondidinho aqui, aí eu falei, Diniz. Aí ele não ouviu, eu falei, Diniz. Aí ele olhou, falei, tu é bom pra cá. Só que porque ele foi muito melhor. Sim. Porque a ideia de jogo dele prevaleceu a qualidade do elenco do Flamengo. Por isso que eu acredito no modelo. O modelo potencializa a individualidade. Eu acredito nisso. E aí, o que as pessoas fazem, cara? Elas não tentam entender. Quando as pessoas, você está falando, na maioria das vezes, elas querem que você acabe para ela responder. Ela não quer entender o que você está falando. Sim. Quando eu falei, Diniz, você é bom pra caraca, e acho mesmo, o cara espera o Diniz cair para ir lá e falar assim, aí, Diniz é bom mesmo? Aí, teu Diniz prazo aí. De validade. Então, o que eu acho é o seguinte... Isso tem muito na própria torcida do Fluminense, inclusive, né? Já falei sobre isso aqui em algumas oportunidades. Seguinte, é muito mais fácil para os treinadores, eu não quero entrar no contexto do sistema, sistema que eu digo assim, o sistema não favorece que os treinadores sejam ousados, porque não dá tempo de trabalho, precisa de resultado. Então, é muito mais seguro para os caras, não vê a dificuldade que o Flamengo às vezes tem, mesmo com muita qualidade, de furar um bloqueio com 2 linhas de marcação ali e baixa. É difícil, cara, de entrar. Então, é muito mais fácil eu, como treinador, fazer o seguinte, meu irmão, vou jogar contra quem? Flamengo? Beleza.
montar 2 linhas de 5 aqui, Isso. congestiona tudo, vou botar 2 pontinhos aqui rápido pra caramba na última linha, quando a gente roubar, estica na frente e vamos tentar o gol no contra-ataque. É isso aí. Não é jogar por uma bola, não. Vamos sair no contra-ataque. É muito mais fácil. Eu não preciso quebrar a cabeça. Quando eu falo de Guardiola, de Diniz, o Guardiola deu uma entrevista depois do jogo contra o Atlético de Madrid, que o Atlético fez 2 linhas de 5, ele não criticou o jeito do Simeone jogar. Que acontece muito no Brasil isso, né? Ficou todo mundo atrás. Ele falou assim, eu tenho que criar movimentos para que eu consiga encontrar os espaços nesse jogo difícil que o Simeone monta 2 linhas ali, e aí é muito compacto. Ele não está criticando o jeito do cara. O Simeone até se doeu, mas ele não criticou mesmo. Agora vamos lá. Então eu admiro isso. Não quer dizer que isso seja o certo. É o que eu admiro. Então, assim, eu admiro a coragem do Diniz, porque ele não está preocupado com o emprego. E aí ele pega um time do Fluminense que é nota 6, com muito respeito a todo mundo que está lá, sempre com muito respeito, que são bons jogadores, e a gente viu que são porque eles melhoraram. Exatamente. Todos melhoraram. O Arias era criticado, o Ganso tá... Manuel. O Ganso, ninguém queria o Ganso, o Manuel, o Samuel, era todo mundo criticado, menos o Iago, que não jogou com o Diniz. Não. Na verdade, o Iago também era criticado, né? Não sei se é no mesmo nível que os outros, mas também sofria críticas. Só que jogava muito mais, né? Antes do Diniz chegar. Aí ele potencializa o jogo dos caras. Os caras saem de uma nota 6 ali para se tornar um time nota 8, 8,5. Eleva o máximo. Ele tem que repetir o time por 2 motivos. Porque ele quer mentalizar o que é o jogo dele e fica muito automático. Com pouco tempo de trabalho a gente já vê o dedo dele. E também porque ele não tem elenco. E aí, o Fluminense, quando perde a bola, se ele não recupera rápido, como ele leva muita gente à frente, ele tem que recuperar a bola rápido. Quando isso não acontece, ele está exposto. E aí, com o passar dos jogos, os jogadores reagem, quando perdem a bola, de uma forma mais lenta. É o mínimo de segundo que o adversário precisa para sair dessa pressão do Fluminense. Por que eles não reagem com a mesma velocidade? Por que o Fluminense, há 10 rodadas atrás, não dava contra-ataque e amassava o adversário? Porque tá todo mundo inteiro. Sim. Aí eu perco a bola aqui, eu demoro mais um pouco porque minha perna está cansada, é o tempo que o adversário precisa. Então eu acho que o Fluminense caiu de produção pela questão física e de elenco. Isso é muito importante que o Pedrinho está falando. Eu acho que a questão de elenco, a gente já falou muito aqui sobre o Fluminense, né, que tem um elenco inferior às principais equipes, com quem ele está disputando ali as primeiras posições da tabela do Campeonato Brasileiro, e essa questão física. A gente acha que jogador às vezes é robô, os caras, por jogarem... Agora a gente está numa fase mais tranquila, porque o Fluminense só está no Brasileiro, joga uma vez só na semana, e por jogarem uma vez só, não sente que está descansado, que é isso e aquilo. Mas só que esse conceito, essa ideia de jogo, esse estilo, para você colocar em prática, você exige muito fisicamente dos atletas. Né? Para propor esse jogo não é fácil. Com e sem a bola. Com a bola, muita movimentação, o tempo inteiro, para lá e para cá. A gente vê que os jogadores não têm posição fixa. Quando você perde a bola, é isso. É a pressão para tentar recuperar rápido. E se você não consegue, toma um contra-ataque. Tem todo o desgaste para você voltar, para os jogadores voltar, recompor. E aí você perde essa intensidade, que é um fator fundamental para que esse jogo ele tenha sucesso. Né? Para que os objetivos que o Diniz tem sejam cumpridos para os jogadores dentro do campo. E aí entra para a questão do elenco, né, que poderia rodar um pouco mais o elenco, e não roda também porque tem as suas próprias teimosias, que o Diniz tem, e muitas, a gente sabe disso, mas também porque claramente ele não confia nos jogadores que estão no banco, na maioria deles, e de fato, assim, acho que não tem ninguém que saia do banco hoje e consiga entregar o mesmo rendimento do que os titulares. Então, e o Diniz, sabendo disso, segura o máximo possível os titulares em campo. Só que os caras mais desgastados perdem intensidade e o time com isso acaba ficando mais exposto. A entrada do Iago contra o Avaí, e o Diniz de fato falou isso, é também para dar agressividade, mas também para fazer com que o time tenha um poder de marcação maior, consiga ter um poder de reação também mais rápido, com mais intensidade quando perde a bola, porque o Iago fisicamente entrega demais. Então não foi apenas um teste isolado, assim, uma coisa que o Diniz tirou do nada. Foi uma forma que ele encontrou de tornar o time mais competitivo no momento em que a equipe está, de uma forma geral, com uma queda técnica
e também claramente física. Então é legal isso que o Pedrinho falou. Isso não vai mudar em nada o que eu penso de futebol do Diniz. Foi uma discussão que eu tive Você acha ele bom pra programas. caralho? Eu continuo achando ele bom pra caralho. Se me perguntar quais são os 3 treinadores que eu acho que eu gosto, assim, que você se identifica mais com o modelo, é o Diniz, é o Rogério Ceni, é o Vojvoda, e quem não tá aqui, que eu gostaria que voltasse, era o Sampaoli. Tá aí, portanto, então, a participação do Pedrinho lá no... Um dos vários trechos que tem na entrevista do Pedrinho, você pode conferir aqui a entrevista completa, ele falando então sobre o Diniz, e quando ele fala, quando ele cita que o Diniz é muito corajoso e não tem medo de perder a demissão, e que ele acredita nesse modelo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar também, porque vocês sabem, eu estou aqui sempre fazendo críticas quando eu acho que devo fazer. Quando a gente vê que as coisas não estão acontecendo, o Diniz está insistindo em alguns jogadores que não estão dando retorno técnico, em algumas em situações de jogo que claramente não estão trazendo o resultado esperado, né, porque os adversários estão conseguindo sair dessas situações que o Fluminense impõe. Quando tem a necessidade do time sair jogando, às vezes fazendo uma ligação direta, tentando uma bola mais longa, enfim, tudo isso a gente discute aqui. Mas por que eu sou a favor e eu acredito no trabalho do Diniz? Porque, cara, sai da mesmice, sai da mediocridade que a grande maioria dos técnicos brasileiros tem. Olha que foi o trabalho do Roger Machado, a limitação que o Marcão apresentou, apesar de ter feito trabalhos importantes, tá? O Marcão fez trabalhos importantes. A gente sabe que tem um teto ali, tem uma limitação. O próprio Adair, que é um treinador que eu gosto, que dá resultado, muita gente não gosta, porque não tem essa vocação ofensiva. Então, assim, o próprio Abel, a gente viu como o trabalho dele desandou depois, porque fica ali naquela mesmice, sabe? Um medo de ousar, um medo de agredir, de atacar o adversário, de tentar se impor. Isso o Diniz não tem, ele não peca por isso, porque de fato ele não tem medo de ser demitido. Isso faz uma grande diferença. E eu conversei recentemente com uma pessoa, depois dos acontecimentos do jogo contra o América, uma pessoa próxima a ele, que me disse o seguinte: olha, essa semana para ele, assim, ele ficou meio chateado e meio assim, pô, como é que pode numa semana tá tudo bem, tudo maravilhoso, o trabalho é incrível, e ele uma semana que o time oscila, perde 3 jogos, tá tudo ruim, ninguém presta, o jogador não presta, que é isso e aquilo. Isso não, o que eu posso dizer para vocês, isso não mexeu em relação à confiança que ele tem de que vai renovar o contrato, de que vai permanecer no Fluminense, até porque a confiança da diretoria é total no trabalho do Diniz. Mas é uma coisa que serviu para ele reafirmar mais uma vez que, olha, o meu modelo de jogo é esse, tá? O meu modelo de jogo é esse, e as variações elas vão ocorrer a partir deste modelo, né? Tendo como ponto de partida esse modelo, as variações vão acontecer, e eu acredito nisso. Estou falando aqui, tá? Primeira pessoa, mas só para vocês terem uma noção mais ou menos do que eu quero passar aqui dessa conversa que eu tive com uma pessoa muito próxima ao Diniz. Então, assim, eu acredito nisso, e aí é assim que eu vou trabalhar, é assim que vai ser. Gostem ou não, e quando não tiver bom, me demito. O Diniz não falou isso não, tá, gente? Mas, resumindo, é isso. É um cara que tem coragem, um cara que não tem medo de ser demitido e que ele vai até o fim com o que ele acredita. Mas, claro, fazendo ajustes. Eu acho que ele já está, na minha opinião, já está fazendo esses ajustes. Enfim, acho que era legal levantar essa bola com vocês. Essa questão física que o Pedrinho levantou é muito importante para mim, está fazendo uma grande diferença agora nessa reta final de campeonato, em que a gente precisa mais de elenco, do banco de reservas, e o Diniz não tem isso. Por N motivos, a gente já discutiu aqui várias vezes, para o vídeo não ficar grande, eu não vou ficar repetindo, mas é um fato que não tem um elenco equilibrado, não tem peças do mesmo nível de reposição, e aí, consequentemente, você vai desgastando mais os jogadores que são os titulares, e eles vão perdendo rendimento, vão perdendo capacidade física nesta reta final de campeonato. Bom, para encerrar esse vídeo aqui, o Fluminense pode se beneficiar de uma punição que o Ceará sofreu por aqueles eventos lamentáveis do final de semana, absurdos. O Ceará foi punido preventivamente, vai jogar com portões fechados,
Isso vai valer já para o jogo contra o Fluminense, que vai ser daqui a 3 rodadas, Botafogo, Corinthians, depois Ceará. É uma boa notícia, porque o Ceará desesperado contra o rebaixamento, não vai ter o apoio de sua torcida, e isso é sempre bom, evidentemente. É o jogo perfeito para o Martinelli, que é o craque dos jogos com portões fechados. Martinelli, então, com certeza vai fazer mais um grande jogo aí. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que, em tese, pelo menos, beneficia, né? Claro que o time tem que fazer o seu papel dentro de campo. Mas eu acho que para o Ceará não jogar, se bem que a pressão está tão grande que às vezes a torcida joga contra, né, do jeito que está agora. A pressão está muito grande lá. Mas, enfim, jogo com portões fechados, é isso, o julgamento vai ocorrer na semana que vem. Aliás, o Raniel foi punido por 30 dias naquela expulsão contra o Sport, que acho um negócio absolutamente lamentável. O STJD ele só pode existir num país como esse. Um cara, por comemorar um gol, por mais que provocou a torcida rival, ok, ser responsabilizado, punido por 30 dias por comemorar o gol, porque marginais, bandidos invadiram o campo, é a morte do futebol, cara. É simplesmente você matar o que resta de futebol, da essência do futebol, dessa provocação que a vida inteira a gente se acostumou a ver, né? A vida inteira, o atacante fazendo gol e provocando o torcedor rival, botando a mão aqui, outra ali. Enfim, só um desabafo que eu acho isso um show de horrores, é um circo. O STJD é um circo e a gente faz o papel de palhaço. Enfim, vamos que vamos. Ao longo do dia eu volto com mais atualizações para vocês. Qualquer novidade, eu estou aqui. Deixe comentário, quero ouvir o que você tem a dizer aí sobre essa fala aí do Pedrinho. Enfim, sobre as minhas opiniões aqui também. Vamos trocar essa ideia. Deixa o like aí, esquece não, hein? Valeu, galera.